E como é que é a relação com o seu público no Jornal da Globo, Renata? Eu pergunto isso porque a gente estava vendo uns tweets, e daí, como o jornal tem um horário, às vezes, irregular de entrada, e, portanto, você acaba saindo de lá mais tarde, muitas vezes os seus seguidores do Twitter ficam mandando mensagens tipo, a Renata hoje não vai dormir direito, a Renata vai chegar muito tarde em casa, parece que é uma espécie de preocupação. Isso é normal? Isso é comum? Isso é frequente? Thaís, eu começo aproveitando o teu programa para agradecer a todas essas pessoas, não só em meu nome, mas em nome da equipe do Jornal da Globo, porque muitas vezes elas escrevem no meu perfil, mas também no perfil do jornal. Eu quero muito que elas saibam que isso é uma fonte, é um consolo para a gente, é um estímulo para a gente, porque muitas vezes o jornal entra bastante tarde mesmo, é uma força para a gente que está ali fazendo o jornal num horário muito, como vou te dizer, custoso fisicamente e oneroso para as pessoas que estão fazendo ali. Eu brinco com a equipe do JG que é um pouco como o famoso e maravilhoso verso do Henrique V, We Happy Few, We Band of Brothers, porque só quem trabalha naquele horário, do jeito que a gente trabalha, sabe como é. Então, que as pessoas estejam nas redes solidárias, comentando o que a gente faz, de alguma maneira encontrando utilidade no jornal, para nós é muito legal. Isso é uma coisa que eu queria falar assim, sobre o horário do Jornal da Globo, ainda bem que você me deu essa oportunidade. E a outra coisa que eu queria te falar sobre o JG é o quanto eu aprendi e aprendo com ele. Eu entrei na televisão pela Globo News, que é um canal de notícias, né? Então, embora eu tenha ali que ter feito uma adaptação para o raciocínio da pessoa em espaço, né, que é o raciocínio da pessoa que trabalha, que cresceu no impresso, para o raciocínio no tempo, eu sempre achei que eu fosse uma pessoa concisa. Na hora que eu cheguei à televisão, eu descobri que eu precisava aprender a ser ainda mais. Ainda assim, Thaís, aquilo era um canal de notícias, a Globo News é um canal de notícias, e o tempo para aquilo é abundante, né? Quando eu passei para o Jornal da Globo, veteranos de televisão me explicaram a diferença é que você estava falando para milhares e agora você está falando para milhões. Essa é a realidade da TV aberta no Brasil, né? E é muito desafiador, Thaís, assim, é desafiador porque você tem que permanentemente fazer um exercício de se você está sendo suficientemente claro, se você entendeu bastante para conseguir explicar, e também porque você tem menos tempo, porque a rede ela é uma emissora que tem notícias, que tem entretenimento, a notícia tem ali o seu espaço na grade, e esse espaço é menor do que o espaço da News, né? Então, eu sinto como uma oportunidade, por exemplo, cada vez que num período de eleição eu vou fazer um comentário sobre uma determinada pesquisa eleitoral, eu tenho que pensar bem no que eu vou selecionar, Thaís, porque é o seguinte, eu não tenho mais ali 4, 5 minutos para ficar conversando, uma coisa que eu adoro fazer com gente que também cobre política sobre os resultados de uma pesquisa eleitoral. Às vezes eu tenho 45 segundos ou 40 segundos para dizer para quem está me assistindo o que me parece mais importante naquilo. Olha, você tem que prestar atenção no resultado dessa pesquisa por causa disso, disso, disso. Isso é um tremendo exercício, sabe? Isso é um tremendo exercício e eu sou agradecida até hoje por ter a oportunidade de fazê-lo. E uma última coisa sobre o horário do JG, uma das falas que eu mais ouço quando eu encontro pessoas na rua, quando elas falam do jornal para mim, pessoalmente ou nas redes, como você disse, é a fala... é a hora que eu assisto porque eu acabei de chegar do trabalho. Eu assisto porque é logo depois da minha faculdade, que é à noite. Então, eu me dei conta de que tem todo um universo de pessoas, de milhões de pessoas, para as quais um telejornal, mesmo que tardio, pode amarrar o dia e ter uma utilidade. Eu adoro isso. Eu adoro isso até porque, Thaís, assim, eu gosto de muita coisa na profissão. Muita. Eu gosto de entrevistar e é uma delícia falar disso com você, que é uma entrevistadora de mão cheia, já lançou livros sobre isso e tal. Eu gosto de entrevistar, eu gosto de mediar conversas, que é o trabalho ali do painel, agora não estou falando mais
do painel da Folha, mas estou falando do painel da Globo News, que eu mediava até que o programa saiu do ar por causa da pandemia. Digamos, o formato do painel é complicado de executar, a não ser quando existe segurança sanitária absoluta, mas embora eu goste muito de tudo isso, quanto mais o tempo passa, mais eu acho que, assim, o meu amor é pela notícia, pelo breaking news, assim, mas e quando eu digo breaking news, eu não estou dizendo simplesmente ali pelo momento, mas, assim, eu sou tomada pela notícia, tomada, assim, sabe? A ponto de que, na minha vida, eu sempre lembro das grandes notícias, não é só que eu lembro, assim, o que eu estava fazendo no 11 de setembro, o que eu estava fazendo quando morreu Ayrton Senna, o que eu estava... Não é só isso, eu lembro assim, das providências, e daí eu fiz isso, e daí aconteceu aquilo, entendeu? Eu estava de férias agora, mas, assim, não deu para eu desligar do Afeganistão, porque acontece e eu sou tomada por aquilo. Então, eu desviei um pouquinho da resposta do JG, mas eu acho que eu consegui mais ou menos te dizer por que eu sou agradecida ao público e porque o JG, para mim, é uma excelente oportunidade de aprendizado com um time que é muito guerreiro, entre outras coisas por causa do horário.